brilhar a sua luz, você vai senti-la se pronunciar, te conduzindo rumo a Jesus, bela, radiante, pura, te elevar. Todos já sentimos vibrar, por um instante, um segundo qualquer, nos momentos mais fecundos do nosso ser. Lá está ela, sempre a se revelar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Nós vamos trazer para vocês hoje o 14º princípio básico da doutrina espírita, que é a influência dos espíritos na nossa vida. Lembrando inicialmente que nós somos espíritos encarnados. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados. E se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando crianças, há a influência dos pais e dos parentes. Quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres. Quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente a do Cristo, e nisto devemos ter grande honra. E agora nós vamos buscar suporte no Livro dos Espíritos de Kardec. E na questão 459, pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? Resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. E na questão 460, pergunta: temos pensamentos que são próprios e outros que nos são sugeridos? Resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários um dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. E na questão 461, pergunta: como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Resposta: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o saberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. E na questão 464, pergunta: como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Resposta: estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. E na questão 466, pergunta: por que Deus permite os espíritos nos excitem ao mal? Resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a experimentar a fé e a consciência dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal para alcançar o bem. Nossa missão é de colocar-te no bom caminho, e quando as más influências agem sobre ti, e é que as atrais pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em tua ajuda no mal, quando tens vontade de praticá-lo. Eles não podem te ajudar no mal senão quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, terás uma multidão de espíritos que manterão esse pensamento em ti. Mas também terá outros que se esforçarão em te influenciar no bem, o que faz restabelecer a balança e te deixa o comando. E Kardec nos esclarece: é assim que Deus deixa a nossa consciência no caminho que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. E na questão 467, pergunta: pode-se libertar da influência dos espíritos que nos solicitam ao mal? Resposta: sim,
porque eles não se ligam senão aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. E agora nós vamos assistir a um vídeo disponibilizado pela Rai TV no YouTube, onde no programa Transição número 176, Sueli Caldas Schubert nos fala sobre a influência dos espíritos em nossas vidas. Vamos lá! Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber Sueli Caldas Schubert. Os espíritos realmente influenciam em nossas vidas, Sueli? Influenciam. E influenciam, como diz Allan Kardec, quando ele faz essa pergunta, porque em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar um capítulo inteiramente dedicado à intervenção dos espíritos no mundo corporal. E é exatamente logo no início que nós vamos encontrar uma questão muito citada no meio espírita, que é a 459, que Kardec faz essa pergunta: se os espíritos influenciam as nossas vidas. E a resposta é: muito mais do que imaginamos, do que imaginais, eles dizem para Allan Kardec. O conjunto de pensamentos da humanidade que está encarnada, somada a dos desencarnados, que são 3 vezes mais do que os encarnados, isso é uma informação que Emmanuel deu a Chico Xavier na década de 50. Então, naquela época, Chico informou algumas pessoas, isso depois foi sendo dito, explicado, que a população do plano espiritual, ela é 3 vezes mais do que a do plano terreno. Nós imaginamos que é muitas vezes mais, não é? Então nós imaginamos que naquela época, é claro, a população da Terra era muito menor, em década de 50. Hoje, em números redondos, como você disse, são 6 bilhões. Se nós acharmos ou fizermos um cálculo de que a população dos desencarnados é 3 vezes mais, nós temos 18 bilhões de desencarnados. Agora, todos estão pensando, emitindo pensamentos, vibrações, e isso forma um mar de vibrações, um mar de pensamentos. E Emmanuel denomina isso de um vasto oceano mental. E que nós estamos mergulhados neste grande oceano de pensamentos. E aí ele diz assim, ele acrescenta: de modo imperceptível, ingerimos pensamentos. Ou seja, captamos pensamentos de uma forma que nós nem temos noção. Nós não percebemos isso, mas estamos a todo instante captando pensamentos. Porque é bom lembrar que a nossa mente, ela é uma estação transmissora, transmitimos, comparando com uma estação de rádio, né? Então nós transmitimos pensamentos e captamos pensamentos. Então, por isso, esse mar, que é denominado também de psicosfera, é a psicosfera do nosso planeta, que é resultado das vibrações e dos pensamentos da humanidade. E é outra coisa, nós somos o que pensamos. E se nós estamos num certo padrão de pensamento, um certo padrão mental, nós entramos na sintonia, porque afinizamos com pessoas que estão no mesmo padrão, encarnadas ou desencarnadas. E aí formamos uma grande corrente de pensamentos. Por isso é que orar, por exemplo, em grupo, é uma corrente mental forte. Quanto maior o número de pessoas que estão orando sinceramente, estão orando com preces e pedidos e agradecimentos que brotam do fundo da sua alma, do seu mundo íntimo, essa corrente vibratória é poderosa. Ela é muito importante e hoje em dia se pede muito isso, se usa muito isso para beneficiar enfermos, para promover a paz mundial, porque aí atrairemos espíritos do mesmo jaez, do mesmo nível evolutivo. E nesse caso eles vão também acrescentar mais força ainda a essa corrente vibratória. O espírito que quer influenciar alguém, ele vai repetir aquele pensamento negativo muitas vezes e a pessoa vai captando. E de repente aquela ideia se torna uma ideia fixa. E sendo uma ideia fixa, a criatura pode realizar atos que lhes são prejudiciais ou que prejudicam o próximo.
O planeta Terra, na escala dos mundos, ele está no patamar de provas e expiações. Abaixo de nós, só os mundos primitivos. E então, a humanidade, é bom esclarecer também que é a humanidade que habita o planeta que está nesse nível evolutivo. O planeta é adequado à humanidade. A humanidade está no nosso planeta de acordo com o nível evolutivo do conjunto das criaturas humanas. O planeta, então, é aquele que nós precisamos e merecemos. Sueli Caldas Schubert, como sempre, nos trazendo esclarecimentos fantásticos. E agora, nós vamos trazer para vocês as palavras de Miramês sobre o assunto Influência dos Espíritos em Nossas Vidas. Em seu livro Filosofia Espírita, volume 10, no capítulo 7º, Miramês nos diz o seguinte: Deus permite que os espíritos ignorantes influenciem os encarnados para provar sua constância no bem. O Senhor não criou tudo de uma vez. Ele dá sequência à sua criação e está constantemente criando, enquanto nós outros não sabemos o modo pelo qual ele cria. Como lei natural, estabelecida por ele, existe uma infinita escala de elevação das almas, umas se interligando às outras. As experiências são intercambiáveis. Os próprios espíritos superiores carecem dos ignorantes, e esses muito mais dos elevados. Como ficaria o trabalho se não existissem os que ficam na retaguarda? Se ninguém precisasse de ninguém, o que fazer? Deus é a sabedoria plena, e é por isso que a criação obedece a uma sequência interminável para que todos tenham trabalho a fazer. Os espíritos ignorantes procuram os encarnados por necessidade de operar. Como eles ainda não sabem o valor do bem, fazem o mal, com muito maior razão. Não compreendem outra coisa, mas o tempo ensinar-lhes-á o que existe de bom, e nunca mais se esquecerão, porque o bem é força do amor, que se divide ao infinito, para que possa transformar tudo na harmonia universal. Deus permite que os espíritos atrasados persigam os encarnados e, por vezes, se apossem de suas faculdades com o fim de os instruir, bem como de melhorar esses espíritos com a presença de quem já aprendeu as lições do perdão e do amor. Esse encontro dos espíritos do mal com os propensos ao bem é para despertar nos que são influenciados mais amor no coração e mais paz para o seu caminho. Não percamos as oportunidades, pois elas passam e podem não voltar. Estudemos os infortúnios, estudemos os problemas que venham ao nosso encontro, porque é deles que tiramos as lições mais profundas sobre nossa paz de consciência. Deus permite tudo isso, por ser esse o caminho para todas as almas. É a escola de luz para todos os espíritos. Ninguém aprende sem esforço, ninguém sabe sem sacrifício. Todos os espíritos de luz, todos os espíritos puros passaram pelos mesmos caminhos de ascensão. Se não dermos o sinal de boa vontade para crescer, ficaremos estacionados por tempo indeterminado, até acordarmos os valores espirituais que existem em nosso coração. Concluímos assim o estudo de hoje ainda com as palavras de Miramês, que nos diz o seguinte: quando chegar a tua hora, deves fazer todo o esforço possível para te eximires das más influências, e nesse caso, os influenciadores passam a melhorar também, porque eles não escapam igualmente à ação do tempo e são obedientes ao progresso, por ser lei universal em todos os mundos. Se estás preparado, procura hoje mesmo a tua defesa, mas nunca o amparo exterior, porque esse é transitório. Busca a defesa interna, que se processa pelas mudanças de comportamento, visto que tudo e todos são obedientes à harmonia. Sempre somos influenciados por aqueles com quem nos ligamos, pelos prazeres que os nossos desejos deixam irradiar. Os semelhantes atraem os semelhantes. Eis a lei do universo. Primeiramente Deus, depois somente tu defendes a ti mesmo. Terminamos assim nosso estudo de hoje, agradecendo a Deus pela oportunidade. Fiquem com Deus, mantenhamos Jesus em nossos corações. Até a próxima. Por mais que
que façamos, ela nunca vai se apagar, pois é dádiva de Deus para com Ele um dia podermos nos encontrar. É uma explosão de emoções que a todo seu ser vai fazer brilhar, refazer sua ligação com Deus, e felicidade total vai brotar. Deixe brilhar a sua luz, dentro de você ela quer irradiar, fazer-te anjo, fazer-te jus, e tudo à sua volta vai se iluminar. E tudo à sua volta vai se iluminar.